Bom dia, senador. Hoje, agora, vamos apresentar o relatório final da Comissão da Tragédia de Petrópolis, que, lógico, diz respeito à cidade de Petrópolis, mas também a muitas das cidades brasileiras. O relatório traz mais de 90 recomendações para órgãos do governo federal, o próprio governo federal, os órgãos do governo executivo municipal, da Prefeitura de Petrópolis, do governo do estado. Dentre as nossas recomendações, e é um relatório construtivo, quero deixar isso muito claro, porque nós queremos encontrar e sugerir nessas recomendações algumas iniciativas, algumas soluções. Eu posso destacar rapidamente algumas, como, por exemplo, no caso de Petrópolis, é importante ter um centro de comando e controle para crises, para tragédias como essa, que estejam preparados com equipes multidisciplinares. E esse centro, no caso de Petrópolis, pode servir, inclusive, para toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro. E a ideia serve também para outros estados do nosso país, né? Que tenham abrigamento, por exemplo, para as famílias. Não é possível que, começando o ano escolar, as aulas também fiquem impactadas, porque, naturalmente, a escola é o ponto de referência, é o principal abrigo para essas famílias. Então, a ideia, pela recorrência que há em Petrópolis e nas cidades serranas, e também em Angra dos Reis e Paraty, por exemplo, no estado do Rio que sofreu, é que tenham já centros preparados de acolhimento para essas famílias, né, vítimas dessas tragédias, e que possam servir o ano inteiro para fazer os exercícios necessários à prevenção, às simulações de desastre, que são muito importantes para a conscientização da população. A gente percebeu que o plano de contingência, por uma insegurança jurídica que houve na Prefeitura de Petrópolis, com decisões que colocavam o prefeito, tiravam o prefeito, em vias de ter uma nova eleição, prejudicarem muito os exercícios de simulação desse plano de contingência, né? Além disso, é evidente, também é um problema de todo o país, a necessidade da construção de habitações. Só em Petrópolis a recomendação é para a construção de 3.000 unidades, e essas unidades precisam de terrenos. Encontrá-los é o primeiro passo. E aí tem algumas recomendações, inclusive, para que o Instituto dos Advogados Arquitetos, aliás, o Instituto dos Arquitetos do Brasil e outros órgãos da sociedade civil possam ajudar a encontrar esses terrenos, que numa cidade, uma cidade realmente de relevo é difícil, né? E também algumas outras recomendações. No caso de Petrópolis, já estou trabalhando com o senador Flávio Bolsonaro, com o senador Romário, presidente da comissão, e com a Força Aérea Brasileira, né, na busca de um radar que possa dizer aonde vai cair a chuva, porque os radares eles dizem que vai chover muito, né? Algumas regiões do nosso estado, de muitos, ele identifica, mas não exatamente aonde vai chover. E existem equipamentos para isso, a gente já está em contato com a Força Aérea avançando, será necessário um convênio, naturalmente, ou com o governo do estado, ou também com a própria prefeitura, e quem sabe até para toda a região serrana do Rio. São muitas recomendações, e acredito que, se as autoridades lerem o relatório que será entregue a elas e cumprirem algumas dessas recomendações, certamente pouparemos muitas vidas em tragédias naturais futuras. Quanto à ocupação do solo, senador, o senhor acha que vocês fizeram alguma recomendação? Vocês pensaram também sobre isso? Sem dúvida, o problema do crescimento desordenado das cidades não é exclusivo de Petrópolis, né? A gente pode, por exemplo, na minha cidade do Rio de Janeiro é evidente, né? Em muitas cidades do país. A gente traz algumas recomendações quanto à realocação dessas famílias e instrumentos que isso talvez será um dever de casa nosso aqui no Parlamento, para a gente aperfeiçoar a legislação com relação à compra assistida de imóveis, com relação à busca ativa pelas prefeituras de unidades que possam ser destinadas à habitação social, a uma própria lei de locação social, que o Brasil, ao contrário da França, já está muito atrasado nisso. A gente sabe quanto demora construir unidades residenciais, prédios, né? A gente tem o programa do governo federal, Casa Verde e Amarela, mas a demanda é muito grande e uma construção demora aí 3, 4 anos para ser concluída. Existem imóveis já prontos, imóveis alguns abandonados, algumas construções que a construtora quebrou e a prefeitura pode incorporar, e com recursos do governo federal certamente são importantes para combater o déficit habitacional. É uma das recomendações que a gente traz no nosso relatório. O senhor, inclusive, já legislou um pouco nesse sentido de se ocupar o centro das grandes cidades, que muitos edifícios ociosos, né? O senhor pode falar sobre isso? Eu sou autor do projeto que aprovamos aqui no Senado, o PL 4.000,
de 2021, que facilita, dentro da relação dos condôminos, né, aqueles que têm unidades num determinado prédio, a conversão de imóveis comerciais ociosos em imóveis residenciais. No centro do Rio e de muitas capitais do país é uma medida importante, porque de fato há imóveis que, principalmente depois da pandemia, né, a sua função social, comercial ficou prejudicada pelas novas relações de trabalho e podem ser convertidos com essa Lei 4.000, que está na Câmara, espero seja aprovado mais rápido, possam ser convertidos em unidades habitacionais, e também é uma forma de combater o déficit dessa maneira. Muito obrigado, senador. Muito obrigado.